Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Runavico e nesse vídeo eu vou te ensinar como usar a nova função parseJSON. A gente vai ver na prática para que ela serve. Ela é uma função muito útil para quando você tem conectores personalizados ou faz requisições HTTP aí dentro do seu aplicativo Power Apps, porque através dessa função a gente consegue transformar as respostas dessas requisições que normalmente vêm em JSON, a gente transforma essa resposta para objetos aqui dentro do Power Apps, ou seja, a gente transforma registros em registros de fatos, pegamos essas propriedades e tipamos ela. Vai ficar mais claro na prática, então de cara aqui o que a gente vai fazer para exemplificar, tá? A ideia de usar o parseJSON é sempre que você tem um texto JSON e você quer transformar ele em objeto dentro da sua aplicação. Na prática vai ficar muito mais claro isso que eu estou falando. Em resumo, eu tenho aqui um SharePoint list, né, chamada TB Faturamento, com uma coluna de texto, uma coluna de valor, uma coluna de data. E eu vou chamar o Power Automate no Power Apps para trazer esses dados através, né, de uma requisição. Então eu vou trazer o JSON lá do Automate aqui para o Power Apps para exemplificar. Mas é claro que eu não precisaria disso, que eu posso conectar direto no Power Apps. Mas pensa que conectores personalizados e requisições personalizadas vai vir o JSON, né? E aí a gente tem que tratar esse JSON. Então, ó, direto aqui eu vou clicar no Automate, criar um fluxo e vou criar um fluxo simplesmente que eu chamo do Power Apps e chama essas linhas lá do SharePoint. Então, ó, criar do zero, vou colocar simplesmente que eu quero obter itens dessa lista, né? Ele vai abrir aqui para mim o editor do Automate. Aqui eu vou dar um nome já, ó, obter dados SharePoint. Aliás, obter dados TB Faturamento, que é o nome da lista. Vou vir aqui, clicar em novo passo, né? Nova etapa. E vou colocar simplesmente o SharePoint para eu obter os itens, né? Dessa lista. Vou clicar aqui. Vai estar em inglês. Não, está em português. Obter itens. No obter itens eu vou colocar, né, o inscreva-se, que é o nome do site. O nome da lista é TB Faturamento. Tá carregando aqui para mim. Agora é só eu responder de volta para o Power Apps. Então eu escrevo aqui, ó, Power Apps e coloco responder a um app ou fluxo. Ou seja, eu quero jogar um valor de volta para a aplicação. Então eu chamo, pego os itens do SharePoint e eu quero responder esses itens. Então eu vou colocar aqui que é um texto gigante, né? Por quê? Porque o JSON é um texto, concordam? Então eu vou colocar aqui que é um texto. O nome eu vou colocar que é registros. Aqui eu vou colocar que é a saída do obter itens, né? Ou seja, eu posso colocar simplesmente que é o array, eu quero colocar o JSON da saída. Não tá aparecendo aqui, tá vendo? Mas ele é o outputs. Outputs obter item, que é o nome da etapa, tá vendo? Então eu venho aqui, obter itens. Beleza? Então a resposta dessa requisição, ou seja, o output vai ser enviado de volta para o Power Apps. Então vai chegar lá um JSON de toda a requisição do obter itens. E aí é que entra o parseJSON, a gente vai aprender a manipular esse JSON, tá? Vou colocar salvar aqui e vamos testar isso na aplicação, né? A gente criou um fluxo que chama o obter itens do SharePoint e devolve para a aplicação. Ele vai criar aqui para mim, eu vou criar um botão enquanto isso aqui do lado. E neste botão eu vou falar que eu quero setar uma variável com os dados, vou até colocar underline, var dados SharePoint. E o que eu quero jogar nessa variável? Eu quero jogar a resposta do meu fluxo obter dados do faturamento run. Ou seja, quando eu clicar nesse botão, né, no onSelect desse botão, ele vai chamar esse fluxo e a resposta desse fluxo que a gente acabou de criar vai ser jogado nessa variável. Vou clicar aqui no botão. Ele está executando, foi executado. Quando eu passo o mouse no var dados SP, olha só, ele mostra para mim que tem aqui, ó, registros valor, tá? Então, se eu pegar e colocar isso num rótulo gigante aqui, vou colocar aqui a minha variável, né, ó, var dados SP.registros, que a gente criou, lembra lá? Registros, que é um texto gigante. Olha só, ele me traz todos os dados referente, né, ao output. Aí se a gente quiser manipular isso aqui, a gente precisa usar o parseJSON, porque eu não quero lidar com texto, eu quero lidar com os registros que estão aqui, concorda?
Mas eu vou melhorar esse fluxo aqui, ó, vou editar esse fluxo existente. Esse texto veio grande dessa maneira, porque ele tá passando para mim o status quo do header, e eu queria mesmo, ó, é só o body. Então naquele outputs eu podia ter usado a função body na verdade, tá? Então eu vou voltar aqui no editar, em vez de usar o outputs, em vez de usar aqui, ó, outputs, eu vou falar que no outputs que eu criei aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, em vez de eu usar aqui o outputs do obter itens, né? Ou seja, obter itens dali, eu vou pegar apenas o body. Ok. Então eu vou diminuir, em vez de eu pegar toda a requisição com o cabeçalho, se deu certo ou não, eu só quero o corpo, onde vem os itens do SharePoint. Pronto, vou salvar. Vou fechar aqui agora que a gente ajustou para não trazer tudo. E vamos esperar carregar aqui, né? Pronto, quando eu clicar no botão, olha só, diminuiu bem, tá vendo? Agora tem só o value com todos os dados. Eu ainda podia pegar o value, né? Porque o value é uma propriedade. Então vou ajustar também, vou pegar body value. Vamos lá, vou vir aqui de novo, editar, e eu vou falar que eu não quero pegar somente o body, né? Eu quero pegar o outputs, eu tô repetindo toda vez para ficar claro, tá vendo? Obter itens, eu quero pegar o body, e dentro do body eu tenho o value. Ok, vou salvar. Opa, esqueci de apagar esse aqui, né? Salvar. Quando eu voltar, agora sim, eu não vou trazer a requisição inteira. Eu estou acessando o corpo e dentro do corpo eu estou pegando a propriedade value. Ele vai carregar. Quando eu clicar no botão, agora sim, nós temos um array com todos os dados que eu queria, né, com os dados dos itens do SharePoint, tá vendo? Então, ó, eu tenho este array de registros, porém está em JSON. E é aqui que entra o parse JSON. Eu quero pegar isso e jogar numa tabela, né, para poder utilizar. Como que eu faço para pegar esses dados e transformar numa tabela? Bom, a gente vai aprender a usar o parse JSON, mas antes, vou pedir aqui para você deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Deixa o like aí, isso ajuda muito. Vou pedir também para você me seguir no Instagram, @ronavico, o link tá aqui na descrição, me segue lá para a gente conseguir trocar uma ideia melhor. E nós temos também um curso do zero ao avançado, tanto em apps quanto em Automate Cloud Flow. São 2 cursos por um investimento, a gente tem lá uma comunidade onde nós tiramos todas as dúvidas referente às ferramentas. Diariamente a gente está lá ajudando, tá? A comunidade vem crescendo, o pessoal vem se ajudando, então eu te faço um convite. Vem olhar a nossa comunidade, você pode testar por 7 dias grátis. Se você não curtir a comunidade, a gente reembolsa 100% do valor, sem problema nenhum. A gente quer alunos que queiram se dedicar e aprender com a gente lá. Então, venha crescer com a gente, o link tá aqui na descrição. Bom, agora que eu já dei os meus recados, vamos voltar aqui para a aula. E agora que nós temos todo esse JSON, eu vou usar parse JSON. Como é uma função nova e ainda não chegou para todo mundo, como assim, Ronan? Você tem que vir aqui, ó, em configurações, recursos futuros, experimental. Pode ser que quando você está vendo esse vídeo já exista normalmente, tá? Desce aqui embaixo e tá aqui, ó, parse JSON, ativar, ok. Então você está ativando o uso da função parse JSON, que é uma função que está em teste ainda, tá bom? Mas já dá para usar muito bem. Vou fechar aqui. Agora a função parse JSON está habilitada e eu vou pegar e transformar isso em uma tabela. Para isso eu vou usar o parse JSON. Então eu vou pegar aqui e eu vou chamar uma tabela de dados mesmo, só para exemplificar, e os itens dessa tabela eu vou chamar o famoso parse JSON, ou seja, transforme esse JSON, parse JSON. Aqui, ó, a entrada vai ser o meu var dados.registros. E quando eu faço isso, né, ele me traz simplesmente, ó, um objeto sem dados. E é aí que entra o que nós temos que fazer com tudo nesse JSON. Nós temos que tipar. Então, eu sei que quando eu dou um parse aqui, ele me traz uma tabela, porque tem um colchete. Então, eu sei que é uma tabela, um array de dados. Então, eu falo que isso é uma tabela. Eu tenho que falar que é uma tabela. E aí, ele entende que isso é uma tabela, criando uma coluna com value. Porém, os registros ali dentro estão sem tipo. Tudo que eu vou mexer, eu tenho que falar qual é o tipo. Senão, ele vai dar um erro aqui, tá bom? Então, ó, por exemplo, se eu quiser pegar
o primeiro estado aqui dessa tabela, né? Olha só, eu vou pegar aqui do lado, colocar um campo de texto e eu vou simplesmente falar o seguinte: transforme o JSON que nós temos na variável .registros, isto é uma tabela, ok? E aí eu vou falar, pegue o primeiro registro dessa tabela, a propriedade value, ok? Pegue neste registro a coluna valor, por exemplo. Só que eu tenho que falar que isto é um value. Como assim, ó? 2050, deu certo. Vamos tentar explicar novamente com calma isso aqui. Primeiro, eu transformo o JSON, tá, em algo que pode ser lido no Power Apps. E aí eu falo que é uma tabela isso que eu estou lendo. E aí eu falo que eu quero pegar o primeiro registro dessa tabela. Tá vendo? O primeiro registro dessa tabela. Quando eu faço isso, eu posso acessar as propriedades, seja o valor, seja a data, seja o que for que estiver nesse registro. Só que eu tenho que falar que isso é um value. Então, ó, novamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui do lado e eu vou colocar nessa tabela aqui, eu vou loopar toda a tabela fazendo essa tipagem. Se liga só, que legal. Eu vou falar que eu vou passar por toda a tabela, vou fazer um loop, né, nessa tabela inteira. For all, ou seja, para cada registro nessa tabela, eu quero retornar, olha só, um registro onde eu tenho a data, 2 pontos, e vou fechar aqui. Além da data, o que mais eu vou passar, né? Porque eu estou fazendo um loop em todos os itens da tabela. É a data, o valor e o estado, né? Aí eu vou dar um codename para essa tabela, ou seja, os itens dessa tabela, como as registro. Vou chamar de registro. Então aqui, para cada registro, eu vou pegar a propriedade value, que é o próprio registro. Não sei se vocês lembram como estava aqui, ó. Vou até trazer de volta aqui para ficar bem claro isso que eu tô passando para vocês, ó. Aqui nessa tabela, na verdade, é uma tabela com uma coluna value. Então, o registro.value é o registro com a propriedade data, propriedade faturamento e etc. Então, eu tenho que colocar que na coluna value eu quero acessar uma propriedade. Então, ponto value, né? Ponto alguma coisa. Então, se eu volto aqui e falo que nesse registro, ponto value, ou seja, no próprio registro, eu quero acessar a data. Se eu coloco um ponto, ele não traz o IntelliSense. Você tem que saber, tá, quais são as propriedades disponíveis nesse registro. Ele não vai trazer no IntelliSense. Então, eu sei que é data, eu vou colocar aqui data. Só que eu tenho que falar qual é o tipo deste valor. Aqui, no caso, é um date value. Eu tenho que falar qual é o tipo deste valor. Agora, para o valor, é a mesma coisa. Registro.value, e aqui eu vou colocar ponto valor. Eu tenho que falar que isso é um value, né? Ou seja, é um valor numérico. O estado é um texto, certo? Então, já vou começar aqui falando que é um texto. E aí, eu vou colocar o registro.value.estado. Automaticamente, olha o que eu tenho aqui, a tabela montada para mim, com os dados da forma correta. Então, agora, eu transformei todo aquele JSON que vocês estão vendo ali em cima em uma tabela aqui no Power Apps. Eu consigo até adicionar os campos agora no meu objeto tabela. Adicionar campo, data, estado, valor. E eles estão tipados, porque eu tipei. E você tem que tipar as propriedades. Tá vendo, ó? Valor, texto e data. Adicionar. Pronto, eu transformei esse JSON aqui, que é um texto, uma string, né? É simplesmente caracteres, e eu consigo falar, ó, isto é uma tabela, isto é um registro, isto é uma data, isto é um valor, isso é um texto. Então, você tem que fazer isso para montar a sua tabela. Eu sei que ficou um pouco confuso para alguns que não dominam a ferramenta, né? Para quem já
é aluno do meu curso e tudo mais, entende isso que eu falei quando eu falo que eu tô acessando, eu tô transformando o JSON em uma tabela, eu tipei ele em uma tabela, ele monta automaticamente para mim uma tabela com uma única coluna chamada value. Então, se eu acesso o value, eu tô acessando o registro. Então, se eu coloco assim, né, ó, pegue o primeiro item da tabela, daquela tabela ali, finge que TB, que eu tô colocando aqui, ó, TB, finge que esse TB é tudo aquilo que está selecionado ali em cima. Então, nesta tabela, eu quero pegar o primeiro registro. Eu tenho que falar que eu estou acessando a propriedade value, né? A coluna value. Quando eu faço isso, automaticamente, ele vai me trazer o quê? Um registro com as suas propriedades, data, né? Data, faturamento e etc. E é aí que a gente vai e acessa novamente essa próxima propriedade, colocando o ponto novamente. Então, ficaria mais ou menos assim, né? Ó, o index da TB, eu quero pegar o primeiro, value.data. Então, eu estou falando que eu estou acessando o primeiro item, estou pegando a propriedade value, a coluna value, né? Estou pegando o próprio registro e aí estou pegando a data deste registro. Acho que ficou bem mais fácil entender isso visualmente, né? Quando eu passo o mouse aqui, né, nesse table, deixa eu colocar aqui barra para eu conseguir mostrar isso visualmente, né, ó. Então aqui fica muito mais claro para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho uma tabela com uma outra coluna, além de value, tivesse observação aqui, beleza? Então isso é uma tabela. Então quando eu falo assim, ó, index TB1, eu tô falando nessa tabela, que é tudo isso em rosa, pegue o primeiro registro. Ele vai pegar isso que está em vermelho, ó. Quando eu falo pegue o ponto value, ele vai falar, bom, eu quero pegar isto aqui, ó, o que está em verde agora, ó. Então eu falo ponto value, por quê? Porque eu podia ter uma observação ali. Então eu tenho que falar, eu quero pegar a propriedade value deste registro. Automaticamente, isso que está em verde é isso que está em verde ali, ó. Tá vendo? Agora que eu trouxe esse registro, eu posso acessar. Isso aqui pode ser também entendido que é aquele JSON, é aquele registro JSON que tá assim, ó, data, tananã, faturamento, tananã, estado, tananã. E aí, quando eu coloco o ponto data, ele vem aqui e pega a data. Porém, eu tenho que usar a função dateValue para falar que esta propriedade que se chama data é um valor de data. Tá bom? Então eu tentei reexplicar como que foi feito para dar uma luz. Óbvio, se você já é aluno lá do nosso curso, da nossa comunidade, como eu havia citado, isso já tá claro, mas às vezes, né, como eu vou postar também esse vídeo no YouTube, pode ser que fique um pouco confuso aí para quem não tá entendendo muito bem ainda o Power Apps. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido que dá para transformar JSON em registros. Inclusive a gente usou o for all aqui. É uma maneira de como você pode pegar o seu array em JSON e transformar isso em uma tabela. Eu podia coletar isso numa collection para ficar mais fácil, né? Então, nesse for all, eu venho e coleto em uma collection, né? Ficaria mais legal. E eu podia fazer tudo isso direto aqui também, né? Nesse botão. Eu pego, jogo o JSON aqui, aí depois eu pego, transformo ele num parse JSON, ou dou o parse JSON aqui de cara, né? Ó, parse JSON. E aí eu transformo isso numa tabela, coleto na collection e uso. Então tem diversas maneiras de fazer a mesma coisa. No meu caso, eu fiz aqui passo a passo, né, para dar uma ideia de como você pode fazer, mas você pode melhorar isso aqui como você desejar. Bom, eu vou encerrar essa aula por aqui. Essa aula aqui ficou bem avançada. Se você está assistindo isso aqui pela comunidade, eu também estou postando essa aula no YouTube, porque eu realmente acho que essa aula vai ajudar muita gente lá no YouTube, porque é uma função nova e eu sei que tem muita gente com dificuldade aí na ferramenta, então tentando ajudar um pouco gratuitamente a galera lá. Mas, se você quiser um suporte, conversar um pouco melhor e você já faz parte da comunidade, manda lá no nosso grupo fechado do Telegram e a gente pode conversar um pouquinho mais. Se você ainda não é aluno da nossa comunidade, fica o convite, o link está aqui na descrição para nosso curso de apps Canvas e Automate Cloudflow, curso completo, você vai conseguir dominar essas ferramentas aí. Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários a palavra abacaxi, se você assistiu até o final, comenta seu feedback, abacaxi é uma forma de eu saber que você assistiu até o final. Me siga no Instagram, @ronavico, deixe seu like, ajuda a compartilhar e a gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e se inscreve.